Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Assunto é Delas. Hoje com uma participação especial. Vamos aguardar a nossa convidada a entrar, aguardar os seguidores aí ingressando. Podem ir entrando. Tudo bem? Vamos então esperar que as pessoas sejam avisadas, que a Tatiana Bastos entre aí na nossa live para conversar conosco um assunto tão importante sobre a violência doméstica, né? E vai ser bem interessante, bem legal hoje. Olá. Vamos aguardando. Aguardando até que a nossa convidada ingresse. Doutora Tatiana, aqui, eu vou chamar ela aqui, convidar ela para entrar conosco. Aguardando. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como Tudo está? ótimo. Boa tarde, doutora Josiele. Boa tarde a todos, né, que estão Boa, conosco. exato, boa tarde a todos. E eu já inicio aqui dizendo que é uma alegria imensa, uma honra tê-la aqui conosco nessa live de hoje à tarde, para a gente conversar sobre um assunto tão importante e necessário, né, que é a violência doméstica, que ele não é algo que se esgota. Infelizmente, que a gente tem essa necessidade de falar sobre isso, né? Mas é um assunto que nunca se esgota e que a gente tem que conversar porque ele é um ciclo, ele tem um início, ele tem características e é tão importante a gente ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, né, doutora? Eu vou lhe chamar de doutora, mas a Tatiana Bastos é delegada e sim, ela também pode ser chamada de doutora porque ela teve que fazer o curso de uma formação, né, específica para poder passar nesse concurso e trabalhar como delegada e com tanto brilhantismo como sempre faz. E, doutora, eu, após lhe cumprimentar, né, eu faço, assim, esse meu início de conversa perguntando quem é. Aí eu vou perguntar, eu pergunto sempre quem é a minha convidada. Hoje eu vou perguntar quem é a delegada Tatiana Bastos. Bom, primeiro, Josiele, te agradecer imensamente o convite para participar dessa série de lives, né? A gente começa hoje a introduzir esse assunto, essa temática da violência doméstica e familiar, mas aprimorando, acho que nesse primeiro encontro, mais a questão da violência de gênero, para a gente compreender um pouco dessas dinâmicas, né? Da lógica que tinge aí essas relações de tantas mulheres, infelizmente, de abusos, violências e discriminações. Então, quero agradecer muito, agradecer a todos que nos acompanham e que vão entrando aí aos poucos, que façam perguntas, né, que colaborem, que também interajam conosco para a gente fazer um bom aproveitamento dessa nossa conversa, desse nosso encontro. Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Eu me chamo Tatiana Barreira Bastos, eu sou delegada de polícia há 16 anos, sou da turma de 2004, né? A turma, inclusive, da nossa chefe de polícia, da doutora Nadine, primeira chefe de polícia mulher, que muito nos honra, nos orgulha, né? Essa grande representatividade de uma mulher jovem, de uma delegada e que fez carreira, inclusive, numa delegacia especializada
no atendimento à mulher. A delegada Nadine ficou, se eu não me engano, 7 anos à frente da DEAM, que é a sigla que nós utilizamos para as delegacias especializadas de Porto Alegre. Foi a primeira coordenadora das DEAMs do Estado e hoje a nossa chefe. Então, esse foco também da nossa gestão da Polícia Civil na atenção aos grupos vulneráveis. Então, eu entrei em 2004 na Polícia Civil, eu me formei em 2002 no curso de Direito, lá em Canoas, na Uniriter. Sou mãe de 3 filhos, então, embora, né, eu não esteja aqui para falar da minha vida pessoal, dizer que tenho 3 filhos, o que também muito me honra de poder também ter essa experiência enquanto mãe. Fui mãe na adolescência, fui mãe com 14 anos. Meu filho mais velho tem 27 anos de idade, tenho 2 pequenos agora. E fui trabalhar em 2009 na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre. Na época, a delegada Nadine estava lá, eu fui ser sua delegada adjunta e depois fiquei trabalhando lá até agora, novembro do ano passado, final de novembro, quando eu saí, acabei assumindo uma outra função. Agora estou aqui na Operação Verão, estou aqui em Santo Antônio da Patrulha, né? Então, dizer que trabalhar com violência doméstica e familiar é algo que nos acompanha, independentemente da delegacia que nós estejamos. Não é um assunto afeto somente a uma delegacia especializada, porque as mulheres podem e devem procurar ajuda na delegacia mais próxima, né? Então, independente de ter uma especializada ou não no município, a porta que essa mulher adentre na instituição Polícia Civil, ela deve ser bem acolhida, ela deve ter a oportunidade de fazer não só uma ocorrência policial, mas também já solicitar todas as medidas protetivas e encaminhamentos da Lei Maria da Penha. Então, agora estou aqui e é sempre um orgulho, uma vontade, uma paixão muito grande. Eu gosto muito dessa temática, tenho 2 livros publicados sobre essa temática, me especializei no assunto, porque realmente é algo que, como tu disseste, Josiele, a gente nunca esgota esse tema. A gente aprende o tempo todo, a gente aprende a cada novo acolhimento, a cada conversa, a cada escuta especializada. Nós aprendemos muito não só lendo a respeito, mas principalmente acolhendo e ouvindo mulheres em situação de violência. Porque isso nos iguala. Essa é uma violência que iguala a todas nós, independentemente da nossa posição social, socioeconômica, cultural, independente de sermos mulheres empoderadas, né, mulheres com um poder aquisitivo maior, independente da nossa cor, da nossa idade, isso nos iguala, porque é uma violência que é muito democrática, ela atinge todo tipo de mulher, e o que vai mudar é a nossa tomada de decisão. Por isso que é tão importante, né, a gente falar dessa temática, abordar todos os aspectos, ou tentar, pelo menos, olhar sobre várias vertentes e vários prismas a questão da violência de gênero. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir também para esse despertar de homens e mulheres a respeito dessa temática. Maravilha, doutora. É sempre um prazer ouvi-la e, como tu bem colocaste, pontuaste aí, é uma pessoa que tem um conhecimento imenso na área, então tem muita propriedade para falar, tanto na questão teórica quanto prática, né? E lá recebendo, acolhendo as mulheres, enfrentando muitas vezes agressores, perpetradores, como seja, né? Para poder tirar essas mulheres desse ciclo de violência. É muito, muito encantador, assim, esse trabalho. E falar sobre... quando você coloca aqui que você é mãe de 3 filhos, a gente humaniza isso também, a gente aproxima as pessoas e faz entender que além, por trás dessa delegada que tem essa competência toda e essa dinâmica toda, é uma mãe, é uma mulher, também tem sensibilidade. Eu acho isso muito, muito lindo, muito incrível, assim, de podermos compartilhar. E também queria aproveitar para falar sobre essas lives que a doutora já anunciou aqui. Sim, será uma série de lives e talvez a gente não faça todas elas aqui no perfil, mas aí nós estaremos divulgando para vocês, para que possam participar conosco, para que vocês tenham todo um caminho aí sobre esse ciclo, sobre a violência doméstica, da violência de gênero. E por fim, eu gostaria também de pontuar essa questão assim do tema em si, né? Nós vamos começar a falar sobre esse tema. Violência, aliás, relacionamentos invisíveis e a violência, relacionamentos abusivos, perdão, e as violências invisíveis. O que isso quer dizer, doutora? Se puderes nos passar assim,
tá, relacionamentos abusivos, como isso funciona, o que a gente pode identificar e por que a gente vem com essa questão de violências invisíveis? O que isso quer dizer? E eu peço aí para as pessoas que estão ingressando, cumprimentando mais uma vez todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, façam seus comentários e perguntas, que a doutora está aqui também à disposição, né? A doutora, a delegada está à disposição para responder as perguntas que vocês tenham aí. Sinta-se à vontade, esse espaço é seu e, por favor, doutora. Bom, então assim, para não ter um monólogo, eu vou falar, claro, sobre o início, né, começar a abordar a questão dessa temática da violência de gênero, da violência doméstica e familiar contra a mulher, e peço que quem tiver perguntas pode ir fazendo, que eu conseguir ler, eu vou respondendo, senão a doutora Josiele vai me repassando para a gente, como eu disse, aproveitar bastante esse nosso encontro, que é muito rico, tenho certeza, para todos nós. E eu aprendo sempre, né, a gente nunca esgota, por mais que eu trabalhe há 11 anos especificamente com essa violência, a gente nunca esgota o tema, então para mim é muito bom também ouvi-los e agora ler, né, os questionamentos. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa abordar, primeiro tema, o primeiro conceito que a gente precisa compreender para falar de violência intrafamiliar, de violência doméstica, é o que é violência de gênero, né, qual é a matriz, qual é a base dessas violências, e compreender aquele tema que todo mundo já ouviu falar, com certeza todos já ouviram falar, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, em maus tratos emocionais, mas nem todos nós temos a real dimensão e compreensão do que exatamente é isso. E é por isso que eu trouxe a temática, doutora Josélia, das violências invisíveis. Porque a maioria dos relacionamentos abusivos, eles não têm a violência física, aquela violência fácil da gente enxergar, fácil dos outros perceberem, que deixa marcas, né, na pele, que é muito fácil, muitas vezes a gente tem um corpo de delito e vai ter lá diagnosticado, dito por um perito que aquela mulher tem marcas e lesões na sua pele. Não, as violências invisíveis são violências, infelizmente, cotidianas. Todas nós mulheres, todas nós já passamos por uma série de violências de gênero ao longo das nossas vidas e, quiçá, uma série de relacionamentos abusivos. Porque é difícil, muitas vezes, a gente perceber que estamos dentro desses relacionamentos, até porque todos nós nutrimos uma ideia de amor romântico, de amor superprotetor. Temos a ideia, muitas vezes, de que o ciúmes é o tempero do amor, é uma demonstração de afeto, né? É uma demonstração de amor. E, muitas vezes, a gente confunde sentimentos, ou melhor dizendo, comportamentos abusivos, como sendo sinal de cuidado e de afeto. Isso é comum a todas nós, porque nós estamos inseridas, falar de violência de gênero não é falar apenas de uma violência relacional, não diz respeito apenas ao meu relacionamento com um outro parceiro, ou até com uma outra parceira, né? Porque nós podemos ter violências em todo tipo de relacionamento, entre homem e mulher, que é o mais habitual, mas também entre duas mulheres, ou até entre dois homens. A gente precisa compreender essas questões de gênero como sendo, na verdade, uma estrutura que vai de alguma maneira, basear essas violências, mas que não diz respeito a um sexo específico, né? Gênero não é igual a sexo. Gênero é a construção social do masculino e do feminino. E, portanto, é um aprendizado social, é um aprendizado cultural imutável, né? Nós temos países que têm um índice muito baixo de discriminações de gênero, como Suíça, Dinamarca, né? Outros países que têm uma igualdade, uma isonomia de gênero estabelecida, e nós temos países como o Brasil, que infelizmente está na 8ª posição num ranking mundial em violências domésticas e familiares, e o 5º país em feminicídios nesse mesmo ranking da ONU, né? Que vai ali, de alguma maneira, estruturando e verificando quais são os países que precisam trabalhar essas questões, esses marcadores de gênero. Então, a gente precisa compreender isso tudo para começar a compreender que relacionamento abusivo é todo aquele relacionamento marcado por violências psíquicas, morais, verbais, não só por violências físicas, por atos de excessivo controle, por demonstrações muitas vezes exageradas de amor ou de afeto, que muitas vezes prendem essas mulheres ao que nós chamamos de ciclo de violência, que a gente vai trabalhar isso mais adiante. Então, essas violências de gênero, por mais que eu tenha dito, a violência de gênero ela pode acontecer em qualquer ambiente, em qualquer espaço de vida dessa mulher, tanto no seu ambiente público como privado. E nós sofremos essas violências diariamente.
no trânsito, no trabalho, né? Tão comum violências de gênero no trabalho. As discriminações de gênero, por exemplo, das diferenças salariais entre homens e mulheres que desenvolvem a mesma função, é uma violência de gênero, muitas vezes. A violência ocorrida nas nossas relações interpessoais pode ser uma violência de gênero quando ela só acontece pelo fato da vítima ser mulher. Se eu tirar do sujeito passivo aquela mulher e colocar um homem, aquela violência não ocorreria. Então, eu estou diante de uma violência de gênero. Mas quando essa violência ocorre entre parceiros íntimos, ou numa relação intrafamiliar, ou numa relação íntima de afeto, eu tenho o que nós chamamos de violência doméstica e familiar, protegida por uma legislação própria, que é a Lei Maria da Penha. E por que a Lei Maria da Penha elencou proteger esse espaço de violência de gênero, esse espaço íntimo, esse espaço privado de violência de gênero da mulher? Porque é justamente nesse espaço que as mulheres mais sofrem violências. Olha que ironia. Enquanto os homens sofrem muito mais a violência urbana, homens são mais vítimas de homicídio, de roubos, né, de todas as violências urbanas, as mulheres sofrem ao longo da sua vida a maioria das violências no seu ambiente intrafamiliar, privado, dentro de casa, do seu próprio parceiro, do seu próprio pai, do seu próprio filho. Então, esse estereótipo de violência que a mulher sofre, ele é fruto de uma relação cultural. É uma violência dita estrutural. Nós sofremos violência do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre pelo simples fato de ser mulher. E isso é muito perverso, não é uma violência que ocorre, como eu falei, só por uma questão relacional, por uma questão comportamental, mas é algo que a gente sofre porque o nosso sistema, que é um sistema ainda patriarcal, ainda machista, misógino, sexista, nos impõe condições de violência que a gente às vezes tem muita dificuldade de, primeiro, perceber, segundo, né, romper. Como sair desse ciclo de violência? Quando eu sofro uma violência no trabalho, eu tenho a opção de sair do trabalho, de denunciar, claro, aquela violência, mas já com um pouco de ir para um outro local, para um outro emprego, né, denunciar ou até processar na justiça do trabalho aquele abusador, aquele agressor. Mas quando eu sofro essa violência dentro da minha casa, pelo meu parceiro íntimo ou por alguém com quem eu tenho um vínculo afetivo, eu acho que para homens e mulheres é muito fácil de compreender como é difícil sair. Como é difícil perceber, procurar ajuda, admitir que eu estou sofrendo essas violências e me livrar de sentimentos muito habituais como culpa, vergonha, medo, né? Ele é o pai dos meus filhos, ele é o homem com quem eu escolhi e construí um projeto de vida, é meu marido, é meu companheiro. Então é muito difícil para a mulher sair disso. Então o primeiro passo, eu acho, da nossa conversa de hoje é compreender que sim, nós mulheres sofremos violências pelo simples fato de sermos mulher. Isso é violência de gênero. Violência a preconceito, violência a discriminação, violência que diminui a mulher pelo simples fato dela ser mulher, violência que objetifica a mulher, isso tudo é violência de gênero. Quando essa violência de gênero ocorre dentro dos nossos relacionamentos íntimos, eu tenho, muitas vezes, relacionamentos ou comportamentos abusivos. O abusador é só o homem, gente? Não, eu posso ter mulheres abusadoras, claro, mas 80% dos abusadores são homens contra vítimas do sexo feminino. Então, por que a gente fala tanto desse fenômeno no âmbito, né, da violência contra a mulher? Porque são as mulheres que são as maiores vítimas dessas violências e porque são os homens os maiores perpetradores dessa violência. Então, a gente precisa conversar com homens e mulheres para compreender que a gente precisa transformar essa cultura de violência, transformar esses marcadores de gênero, para que a gente possa ter realmente uma sociedade, né, com mais isonomia entre os gêneros, com menos violência, porque essa violência não atinge só a mulher, e nem só os filhos dessa mulher, atinge a família, a comunidade no qual ela está inserida, isso afeta toda a economia de um país. Vejam que a gente gasta em média 2,5% do nosso PIB, o Brasil, só no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Já chegamos a 10% do PIB. Olha quanto recurso, quanto dinheiro é investido, não só nas lesões físicas que essa mulher sofre, mas poder fazer campanhas de prevenção, poder cuidar, poder criar novos equipamentos, delegacias especializadas, centros de referência, CREAS, CRAS, enfim, tantos equipamentos e serviços que são necessários para encorajar essa mulher,
para ela despertar e se encorajar a pedir ajuda. Quais são os sinais de relacionamentos abusivos? Antes da gente falar do que são essas violências, né? Invisíveis. E se são invisíveis, a gente está falando de violências que nós, mulheres, às vezes, não percebemos. E por isso temos tanta dificuldade e demoramos tanto tempo para pedir ajuda. A média no nosso país, segundo estudos, Instituto Patrícia Galvão, Instituto Maria da Penha, nós temos vários estudos aí que dizem respeito a esse tempo em que a mulher demora para tomar a decisão de pedir ajuda e denunciar as violências que sofre. E no nosso país, sabem qual é o tempo médio? O que vocês acham, gente? Não são meses e nem poucos anos, são 10 anos. Imaginem como a mulher está quando ela sofre, em média, porque eu já atendi mulheres que sofriam violência há 54 anos, né? Desde o início do seu relacionamento e ainda não estavam prontas para pedir ajuda. Só chegaram à delegacia porque um filho, uma filha, algum familiar preocupado com o destino daquela mulher acabou levando ela até lá. E essa senhora, inclusive, que eu atendi, que sofria violência há 54 anos, ela ficou muda após 1h30 de conversa com a filha dela mais velha. Eu perguntei para essa senhora, a senhora tem alguma dúvida? E ela me disse assim, sim, delegada, eu tenho. O que vai acontecer com ele? Ou seja, ela ainda não estava pronta para romper esta violência. Porque realmente é muito complexo. É muito difícil para a mulher, né? Como eu disse, tomar essa iniciativa. Então, como está essa mulher após 10 anos ou 50 anos de violência? Geralmente ela está sem nenhuma autoestima, sem nenhuma autonomia, sem nenhum poder de autodeterminação, adoecida emocionalmente ou até fisicamente, porque há uma série de doenças psicossomáticas que se desenvolvem a partir dessas violências continuadas, a partir dessas violências reiteradas, porque é isso, né? A violência, meninas, mulheres que nos ouvem, ela não vai cessar por si só. Não vai. Infelizmente, o que vai acontecer é que ela vai gradativamente aumentar. Ao passo que 96% das mulheres mortas no ano passado, em 2020, não tinham medidas protetivas de urgência contra os seus agressores. E 80% delas não tinha sequer uma única ocorrência policial anterior. Então elas chegaram a um feminicídio, provavelmente acreditando que aquela violência um dia ia cessar, subestimando as condutas do seu agressor, porque afinal de contas ele é o seu marido, o pai dos seus filhos, o seu companheiro, né? Uma pessoa que ela amou, né? Uma pessoa que ela amou, uma pessoa que ela amou profundamente, né? Que ela ama e, né, doutora? E nem sempre essa violência ela começa com sinais. Ela não vem assim um tapa na cara, um empurrão ou uma jura de morte, né? Uma ameaça de morte. Então são os sinais que a doutora justamente vai colocar aqui para nós, né? São esses sinais que a gente tem que estar atento. É muito sutil, os sinais são muito sutis. E o que é pior, doutora Josiele, é que geralmente a gente confunde esses sinais, como eu falei, como se fosse, isso faz parte até do nosso sistema de crenças, né, dos nossos aprendizados culturais. A gente confunde isso com afeto. Isso que é muito perigoso, né? Então, que sinais são esses que a gente pode começar a perceber para que a gente, então, acorde, desperte e comece a procurar ajuda. Porque o primeiro caminho de uma mulher não é procurar uma delegacia e denunciar. Olha que termo pesado para uma mulher, né? Denunciar o seu pai, o seu filho, o seu marido, o seu companheiro, porque tudo isso é violência doméstica e familiar pela Lei Maria da Penha, tá? Não é só o parceiro, mas, né, o marido, mas pode ser o companheiro, o ex-companheiro, o namorado, o amante, o próprio filho, o irmão, o enteado, o pai. Então, todas essas violências que acabam sendo corriqueiras, como eu falei, e que ela vai sofrendo e aprendendo a naturalizar, muitas vezes ao longo da vida, eles dão sinais. Então, vamos falar de parceiros íntimos, porque é o mais fácil de a gente identificar e é o cenário onde mais acontecem esses relacionamentos abusivos, né? Como a gente identificar para poder procurar ajuda, porque senão o que vai acontecer é que ela vai aumentando, vai chegar na física ali adiante, né? Ou no abuso sexual e daqui a um pouco até um feminicídio, sem que essa mulher tenha a oportunidade de ter ajuda da sua rede primária, né? Da rede de proteção à mulher, do Estado, né? Estado que eu digo lato sensu, o poder público, seja ele o município, o Estado ou a União, porque todos nós temos que trabalhar de maneira articulada. Então, todo gesto, todo comportamento de excessivo controle
é considerado um relacionamento abusivo. O que é excessivo controle? E, inclusive, vários desses comportamentos estão elencados no que nós utilizamos desde dezembro de 2018 no nosso estado, que é o questionário de avaliação de risco, que toda mulher, quando chega a uma delegacia para efetuar um boletim de ocorrência, preenche esse questionário, justamente para a gente aferir comportamentos de risco que a mulher não percebe que são de risco. Então, tudo de excessivo controle. Controla as suas senhas, controla a sua roupa, controla onde você vai, a isola da sua rede primária, dos seus amigos, da sua família. Isso é estratégia de manipulação do agressor. Tudo aquilo que acaba de uma maneira desqualificando a mulher, né? Você não presta para nada. Ainda bem que tu estás comigo, porque senão tu não conseguiria homem nenhum. Tu já tá muito velha para tal coisa, né? Tu não serve mais para nada, nem cozinhar tu consegue fazer direito. Ninguém vai acreditar em ti. Você é louca, tu é uma histérica, afinal de contas eu sou um bom pai, né? Eu que te sustento. São expressões utilizadas por homens abusadores como uma estratégia, não só de manipulação, mas de prender essa mulher ao que nós chamamos de ciclo da violência conjugal. Que a gente vai conversar mais adiante, porque a gente precisa realmente, como eu falei, nem todo mundo que está nos assistindo tem o mesmo nível, né, de familiaridade ou de compreensão do tema. Então, para a gente entender bem essa dinâmica e por que ela é tão perversa, a gente precisa explorar bem, né, doutora Josiele, toda essa questão que são as raízes e as bases dessa violência, até para compreender por que as mulheres aguentam caladas. Por que as mulheres ficam tanto tempo refém dessas violências? Será que a mulher gosta de sofrer, de ser humilhada, de apanhar? Com certeza não. Mas o homem, o que ele vai fazer? Transferir a responsabilidade para a mulher, culpá-la, a ponto dela pedir desculpa pelo erro dele, justificar o erro dele, ou achar que aquilo é sinônimo de afeto, como eu falei, confundir posse com ciúme, né? Ah, esse ele tem ciúme, ele me ama porque ele não quer me perder, então se ele, né, não quer me perder, se ele está preservando é porque ele tem, isso é sinônimo de afeto. Mas a maioria das vezes o ciúme não é ciúme, e sim posse, sentimento de domínio, é uma relação de poder. Violência de gênero é uma relação vertical, não é uma relação equilibrada, né, horizontal entre duas pessoas. Se é horizontal, não tem violência. Mas quando começa a verticalizar, quando você está com medo do homem com quem vive, quando você está sofrendo, às vezes nem percebe por quê, mas está em sofrimento, isso vai gerando um adoecimento. Então isso é muito perverso para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para o seu papel enquanto mãe, para o seu papel enquanto, né, enfim, enquanto filha, enquanto amiga, a mulher não consegue separar as coisas. A vida dela acaba, muitas vezes, entrando em colapso por situações de, como a gente chama, maus tratos emocionais. Nós, mulheres, diferentemente dos homens, a gente não tem aquele sistema de caixinhas, né? Os homens separam melhor as coisas. A gente não. Quando um aspecto da nossa vida não está equilibrado, a gente tende, muitas vezes, a ir adoecendo e aí, muitas vezes, comprometendo o nosso rendimento também em outras áreas. Então, não tem como a gente dissociar. A gente precisa realmente perceber e procurar ajuda. Quanto antes a mulher procurar ajuda, mais fácil dela sair, porque ela vai estar com a autoestima menos comprometida, porque qual é a tendência, qual é a consequência de relacionamentos abusivos? A redução da autoestima da mulher. E isso, como eu falei, o homem conta com isso, ele conta que ela se cale, ele conta que ela vai ficando sem autoestima e isso vai torná-la mais dependente afetivamente. Ela não fica presa só por dependência econômica. Isso as pessoas enxergam muito bem. Assim como enxergam bem a violência física como sinônimo de violência, e muitas vezes não enxergam a psicológica e a moral, enxergam muito bem a dependência financeira como sendo algo que limita e que dificulta a tomada de decisão. Mas ninguém sabe que a violência que a dependência que mais prende é a dependência psíquica, é a dependência emocional, é a dependência afetiva. Porque se eu acreditar que se eu não tiver aquele parceiro, eu não serei feliz com nenhum outro homem, ou se quiçá conseguirei um outro parceiro, a tendência, sim, é que eu tolere. Ou até que eu naturalize, o que eu acho que faz parte das relações, né, conjugais ou das relações afetivas, a violência. Porque, afinal de contas, a minha mãe também sofria violência. A minha irmã sofre violência. A minha amiga também sofre. Quando a gente vem do nosso sistema de crenças, das nossas vivências cotidianas da violência, nós chamamos isso, nós sabemos que é uma característica dessa violência de gênero, da violência intrafamiliar, a questão da transgeracionalidade. Então, eu aprendo muito mais com as minhas vivências,
do que com aquilo que a gente, de fato, né, com as palavras, a gente aprende com exemplos, a gente aprende com vivências. Não adianta eu ler diferente, as pessoas me dizerem diferente se eu estou familiarizada com situações cotidianas de violência. Vai ser muito mais difícil para eu dissociar, para eu perceber. Então, por isso que é tão importante, doutora Josélia, a gente falar sobre isso, né? A gente despertar homens e mulheres. E outra questão que a gente escuta muito, não é o tema da nossa live, mas certamente muitos já ouviram falar, em masculinidade tóxica. É um termo bastante inapropriado, né? Porque parece que ser homem, que a masculinidade ela é tóxica por si só. Não, mas há características, muitas vezes o sistema de dominação do homem sobre a mulher é tão perverso para a mulher como para o homem. Porque o ser mulher, já dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, tornar-se mulher, assim como tornar-se homem, ou seja, a masculinidade, também é algo construído socialmente. Então, os homens, hoje, eles estão muito perdidos em relação ao que é ser homem. O que é ser homem com uma mulher que trabalha fora, que ganha mais do que ele, que ocupa qualquer espaço, que está plenamente... Porque hoje a gente tem acesso à informação, né? Ela pode até ainda estar comprometida, muitas vezes, com as suas crenças individuais, com o seu aprendizado cultural, ou até com o seu aprendizado familiar, mas ela tem muito mais condições de tomar decisão, de se informar, de procurar ajuda. A amiga, daqui a um pouco, que ela vai consultar, vai orientá-la. Se ela for num equipamento ou num serviço, ou olhar uma rede social, ou olhar a televisão, ela vai ter muitas vezes acesso a informações e a canais de denúncia que antes nós não tínhamos. Então, como é ser homem neste mundo em que o ser mulher é tão diferenciado? Então, esse conflito, né, de gênero é o que muitas vezes gera uma série de violências. Por isso que eu acho tão importante falar sobre esse tema, não só com mulheres. Eu vejo vários homens na live e eu parabenizo os homens que estão conosco pelo interesse, pela vontade de se apropriar pelo assunto, porque isso com certeza nos trará relações mais saudáveis enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto pais. Porque é difícil, gente, há mulheres que dizem assim, eu nunca denunciei antes, delegada, porque a violência estava ele só era violento comigo, mas agora a violência está atingindo os meus filhos. E eu digo a essas mulheres o seguinte, sempre atingiu os seus filhos, porque as crianças percebem a violência muito antes da gente. Crianças são esponjas, eles absorvem os gestos, não são só as palavras, são os gestos, são os gritos, é a maneira, muitas vezes, com que o pai ou aquele responsável, né, do sexo masculino, pode ser um avô, enfim, aquela referência masculina da criança está agindo de maneira, exercendo poder sobre o outro, subjugando o outro. As crianças percebem tudo. Então, mesmo que essa violência não atinja diretamente as crianças ou os adolescentes, o sofrimento psíquico da criança é o mesmo. Quando ele presencia a mãe, né, como eu falei, a sua referência feminina sofrendo violências. Isso vai muitas vezes naturalizando. E é isso que a gente precisa, tirar essa cortina, né, desmistificar, desnaturalizar, porque não é natural. Homens e mulheres não nascem, né, preconceituosos ou discriminatórios. Tem uma frase do Mandela que eu digo sempre nas minhas lives e palestras, que é o seguinte: ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, pela sua origem ou pela sua religião, ou até pelo seu gênero. Nós somos ensinados a odiar. E se podemos aprender a odiar, também podemos ser ensinados a amar e a respeitar o outro com as suas diferenças. E é isso que a gente tem que pregar. Sempre nós não somos iguais. Que bom que não somos. Isso nos faz evoluir e crescer enquanto seres humanos. Mas nós temos que respeitar as diferenças e aprender a conviver bem com qualquer pessoa, independentemente do seu gênero, da sua crença, da sua religião, da sua cor de pele, da sua orientação sexual. É isso que nós pregamos para uma sociedade realmente mais igualitária e com menos violência. Verdade, doutora, perfeito, todas as colocações, assim, muito, muito importantes, né, e que nos fazem refletir sobre essas questões, ou tentar observar. Eu estou tentando tirar aqui, minimizar, mas não está minimizando os comentários aqui na sua frente. Minimizou agora. Isso nos faz, assim, ficar atenta a detalhes, porque as mulheres normalmente referem mesmo que elas não estão, quando elas vão fazer a denúncia,
elas normalmente fazem uma referência de que parece que é uma teia, né? Elas, como se fosse uma teia enredando elas. É porque é mais ou menos isso. Vai se construindo aquilo silenciosamente pelas atitudes, né? Por esses relacionamentos abusivos com situações invisíveis ali que a gente não consegue muitas vezes identificar com clareza. Isso vai enredando, a mulher se prende naquilo, não consegue sair. Existe a questão do amor, né, daquela passionalidade mesmo, de achar que é necessária, aquela pessoa é necessária para ela, para alimentá-la, porque aquela pessoa deixou ela tão desestabilizada, desestruturada psicologicamente, que ela tem necessidade daquela pessoa. Também vem essa questão que muitas acham assim, nossa, mas era tão bom ele era tão bom para os meus filhos, né, mas ele só fazia isso comigo. Mas não, gente, vai além, né, é algo de nós descortinarmos, como a doutora bem colocou aqui, e pegarmos na raiz desse problema, né? E conseguirmos combater. Eu achei muito interessante aqui que a Ale Souza, ela fez um comentário sobre a questão de nós educarmos, né? Educarmos o agressor ou perpetrador, que eu acho isso importante, porque a mulher precisa de um tratamento psicológico, porque essa mulher também pode ter vindo de um lar violento e muitas vezes ela nem saber que ela está repetindo aquilo que ela via acontecer no seu lar, né? Ela está vítima como viu sua mãe sendo vítima e aquilo era algo para ela talvez normal, ou mesmo como a doutora colocou, as pessoas iam falando, né? Nos desqualificando socialmente nesse machismo estrutural e nós achando que estava tudo certo e nos enredando nessa violência. Então, é importante, sim, que a gente faça esse acompanhamento com a mulher e esse acompanhamento com o perpetrador, sim, porque ele é um ser humano, ele também precisa sair desse ciclo que ele já viveu, né? A maioria das violências, isso vai ser, acho que, tema de uma próxima live, né, doutora? Então, isso é muito importante que a gente pense e reflita sobre isso. E nós estamos aqui esperando por perguntas de vocês, né? Fiquem à vontade para colocarem suas perguntas aqui. Um beijão para todos que estão participando. Muitos comentários assim, né? Nesse sentido, elogios da explanação maravilhosa da doutora e sem dúvida alguma eu reitero aqui, né? Assina embaixo.